Fala galera do Halliga, tudo certo? Proc por aqui, hoje também com a presença do Lucas para o 5º episódio do Halliga Podcast. É um prazer estar aqui nesse episódio. Hoje tem um convidado especial que faz parte lá da corporação, onde eu atuo também. Hoje vai ter um bate-papo muito interessante, muito legal. Mas antes disso, a gente vai falar dos nossos parceiros comerciais, né? A gente vai falar primeiro da Razik Distribuidora, a sua empresa que vai te ofertar todo equipamento de proteção individual, proteção respiratória. Então, tens uma corporação de bombeiro ou tens uma brigada de incêndio, entre em contato lá com a Razik, faça a sua cotação e, cara, o Beto da Razik vai te dar aquela atenção especial. Só não esquece de falar que eu vi o recado aqui no Halliga Podcast. E seguindo para o nosso segundo parceiro comercial, é o pessoal da Nature Art. Nature Art é localizada aqui na cidade de Indaial, pelo meu amigo Juliano. E ele desenvolve toda uma arte de madeira, que nem essa aqui, ó, Fortline. Não só de bombeiro, mas tu quer fazer um troféu, tu quer fazer uma decoração para tua casa, tu quer fazer uma partilheira. Eu vou ter que pesquisar o nome correto desse material, mas não é MDF, mas é parecido. Então ele desenvolve o que tu precisar, ele desenvolve para tua empresa, para o teu evento. Entre em contato lá com o meu amigo Juliano da Nature Art, que eu sei que ele vai te dar atenção especial. E seguindo para o último patrocinador da noite, é a Fire Alarm do nosso amigo Fabrício, lá de Joinville. A Fire Alarm, ela tem toda uma gama de materiais, desde camisetas, quadros, bandeiras, a fim de valorizar a história do bombeiro, como é a visão desse podcast. Então entre lá no @firealarm.com, .com, e também entre no site que é firealarm.com.br, certo? Só não falei o @ da Nature Art, né? Que é Nature Art, @Nature Art. E a Razik é site www.razikdistribuidora.com.br. Dados os recados paroquiais, antes disso, não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, @Halliga Podcast, no Instagram, @Halliga Podcast 1, estamos no Deezer e Spotify. Dados os recados paroquiais, vamos botar fogo no parquinho hoje? Bora. E aí, Lucas, tudo certo? Tudo certo, né? Segunda participação, graças a Deus aqui. Gostou? Hoje com um convidado mais que especial, né? De peso, né? De peso. Eu diria que seria quase um dinossauro. Deus. Bem-vindo, Clóvis. Obrigado, Proc, pelo dinossauro. Boa noite, Lucas. O Lucas eu conheço de algum lugar, não tô lembrado de onde. Ixi, Eu acho que ali perto daquela igreja Portão Vermelho. Né, deve ser. Eu tô lembrado dele, mas não lembro de onde. Mas isso aí, Proc. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Do seu convite. Vamos ver o que vai sair, né? Cara, show de bola. Clóvis, a gente, como tu já sabe, vem acompanhando, né? O Clóvis é um seguidor nosso lá, sempre tá acompanhando. A gente tem aqui a missão de resgatar a história de quem ajudou na história do bombeiro, né? Cara, como é que foi essa história do bombeiro na tua vida, cara? Como é que tu soube do bombeiro? Como é que foi essa parte de ingressão, né? Como é que foi como é que funcionou isso na tua vida? O que te chamou a atenção? Bom, a gente era um grupo de vizinhos lá, né? Gurizada nova ali, quando começou o bombeiro em 2001. Para te dizer a verdade, assim, eu não tinha visto o cartaz, chamando o pessoal, né, que ia ter o curso, nada. Aí foi, na época, o John Lennon Medeiros, que ainda atuou bastante no bombeiro também, mas já saiu, e o Jailton Felipe, que morava perto da minha casa. Aí eles falaram que iam fazer a inscrição, vamos também, aí a gente foi para ver o que era. A gente não tinha noção nenhuma do que era o bombeiro, do que o bombeiro fazia, sabe? Aquela época era bem menos informação do que hoje em dia, né? E aquela época a gente tinha que nem a maioria do pessoal começa no bombeiro dos seus 20, 23. Eu tinha 22 para 23 anos. E eles também, mais ou menos essa idade, um pouquinho menos. Mas a gente não tinha noção do que era o bombeiro, do que ia acontecer, do que era bombeiro voluntário. Só ia ter lá a inscrição do bombeiro. E a gente foi, meteu a cara e fomos ver o que era, né? Foi só com o corpo e a coragem. Fomos lá ver o que era. A gente esqueceu de mencionar, né? Mas isso foi lá em Ascurra, na criação do Corpo Bombeiros Voluntários da União, né? Sim, lá em Ascurra. Isso foi em que ano, Clóvis? Foi em 2001, né? 2001. Agora eu não lembro exato o mês que a gente começou, se foi fevereiro ou março, né? Hoje as escolas começam em março, né? Mas naquela época, agora não tô lembrado o mês que começou. Mas a gente fez aquele ano, 2001, e se formou em final ali de novembro.
que a gente começou a atuar, mesmo o Bombeiro lá em Ascurra começou a atuar dia 1º de dezembro de 2001, né? Sim. A gente fez o curso de formação e dia 1º de dezembro a gente começou a atuar. E quem deu o curso pra gente na época foi o bombeiro aqui de Indaial, né? Foi o aqui do CBVI, a maioria do pessoal que deu o curso na época foi o pessoal daqui, né? Teve, se eu não me engano, o comandante de Pomerode na época, que deu alguma coisa também, né? Mas a maioria do pessoal que deu o curso para nós na época foi o pessoal aqui de Indaial. Então pode-se dizer que você fez parte da turma que estreou basicamente a... Sim, aham. Que nem a gente é sócio fundador, né, da corporação, digamos assim, né? E quais foram os principais desafios assim no início? Porque começar do zero um negócio, cara, uma ideia, né? Um projeto não é fácil, né? Mas que nem assim, para nós que estávamos ali fazendo o curso, né, o que a gente estava se preparando para ser bombeiro, a gente não tinha muita noção do que iria ser, o que estava correndo por trás, entende? Por trás ali na época estava o comandante Júnior e o Luiz Oswaldo, que era um empresário lá de Ascurra, né? Aqueles que encabeçaram essa ideia ali, né? O comandante Júnior ali no começo, que ele já contou a história para ti, né? Porque ele foram atender um acidente, que não tinha bombeiro, tiveram que meio assim na juntoterapia. Não sei se tu lembra como é que foi. Eu acho que o comandante trabalhava na Secretaria de Saúde, ele era né? da Secretaria de Saúde. E aí pegou um carro da saúde para ajudar no acidente. Sim. Foi num contexto assim que surgiu a ideia. Daí ele disse, pô, precisava de um bombeiro, né? Porque dava bastante acidente na época lá, né? Era diferente de hoje em dia. Até hoje em dia a gente pega bem menos ocorrência que pegava naquela época, né? Então, no caso, ela começou por uma necessidade da cidade, Sim, por empresários por que viram a empresários. falta de atendimento, de atendimento e É. eles bancaram esse treinamento, tudo para poder botar vocês lá? Então, daí essa parte mais burocrática aí, eu não vou saber dizer direito, mas eu sei que já começaram com apoios das prefeituras, né? Por isso que a gente já, lá é Bombeiros Voluntários da União, né? Daí Rodeio, Ascurra, Piúna e Rodeio, né? Os 3 municípios. Eles já começaram a juntar ali os 3 municípios para ter uma condição, para entrar com dinheiro, né? Financeiro, manter, né? Uma parte financeira para conseguir manter o local, né? E no começo ali a gente... a nossa sede era uma casa normal, assim. Era uma casa lá no final de uma rua, lá na rua Jacob Badalotti. Jacob Badalotti. Não sei se tu lembra, Proc, onde que era o bombeiro ali. É bem naquela curva antes da ponte ali, né? À direita, ali uma chapeação, no lado da BR-470, isso. A casa era ali. E era uma casa comum, assim, uma casa normal que morava gente, e foi alugada essa casa ali, né? Pra gente... Era pequeno, assim, Pra começar, né? Pra começar isso. Pra começar. E aí depois foi feita uma garagem na frente, mas que nem as dificuldades maiores, assim, era a respeito de combustível. Muitas vezes a gente tem que fazer vaquinha para colocar combustível na viatura. Vaquinha para combustível. E alimentação do pessoal também, né? Alimentação do pessoal que ficava durante o dia e tal. Na época, eu trabalhava na oficina, era mecânico, né? E fazia plantão mais à noite. Então, a gente já à noite, o plantão começa às 20 horas até às 6. A gente já ia de casa, já comia em casa, né? Hoje em dia o pessoal já é meio diferente, né? Vai para comer na corporação. E aí até agora, quando eu retornei para o bombeiro, eu digo, aí o pessoal, o chefe de socorro é responsável pelo J4, né? Pela comida. Eu digo, mas por quê, né? Como assim? É que agora o pessoal começou a fazer, né? Porque sempre o pessoal começa às 8 o plantão, trabalha até umas 18 horas, pode jantar em casa, não acho. Onde dava para economizar, economizava. Né? Mas hoje em dia, graças a Deus, o bombeiro tem condições, né? De arcar com esses custos aí. Isso aí não faz cócega, né? Digamos assim, num orçamento que o bombeiro tem hoje em dia que pode. Não é que nem naquela época, no começo ali, né? Que o pessoal... A mãe fazia em casa, levava, o pessoal ajudava, todo mundo ajudava, né? Cada um dava um pouquinho e se virava como podia, né? Pô, que baita história, né? E foi levantado do povo, né? Basicamente. Sim. Daí tem toda a ajuda do povo, sim, né? Ali o pessoal sempre ajudou desde aquela época com a conta de luz ali, né? Aquela doaçãozinha, que seja R$2, 5, 10, né? Quem pode ajudar, aquilo ali sempre O montante final faz diferença para a corporação. Sim, né? no montante final é sempre aquilo, né? Aí até
Antes eu não vou lembrar agora certa data, mas antes da gente se formar ali, a gente foi lá fazer a limpeza, né? O pessoal do bombeiro foi lá, era um sábado à tarde, eu acho. Tava daí, eu não vou saber dizer nomes agora que eu não lembro direito, mas tava esse Jailton, o John Lennon, tava o Mário Guzzi, o Martins. Basicamente a primeira turma. A primeira turma, assim, né? A gente tava lá fazendo limpeza, a gente tava todo mundo de camisa vermelha, né? Que ele tinha camisa vermelha, ele tava lá limpando. E naquilo, o trânsito na BR-470 começou a parar, né? Ali, que é pertinho. E aí, a gente lá olhando, né, cara? Digo, e agora? Vamos lá ver o que deu? Vamos. E daí, eu não me lembro quem saiu correndo lá em cima da ponte, um carro bateu atrás, uma moto bateu atrás de um carro. E tinha 2 vítimas no chão, Eita. né? Ixi. E agora, mas antes da gente sair correndo, o que a gente fez? Tirou a camisa vermelha e botou outra camisa que tinha, né? Pra chegar bonito. Identificar que era bombeiro, né, cara? Pra não identificar, né? Porque, meu Deus. Aí... Mas daí o pessoal, né? Daí a gente correu, todo mundo lá. Aí o primeiro que chegou lá voltou e disse: olha, é um acidente ali, tem 2 vítimas lá no chão. Daí pensamos, vamos lá, né, cara? Vamos lá atender. Aí fomos até lá, aí chegamos lá na casa já tinha maca, tinha colar cervical de treinamento, né? Daí alguém que corria bem voltou lá dava uns 500 metros, mais ou menos isso. Por ali, essa média. Foi corrido lá buscar a maca e colar cervical. E a gente fez o atendimento daí, né? O primeiro atendimento do bombeiro, assim, Primeiro né, atendimento oficial. Né? Não foi bem oficial, assim, né? Já tinha viatura, né, nesse momento ou não tinha viatura? Né? Não tinha, a gente não tinha viatura. Daí o que aconteceu? A gente tinha luva, tudo lá, né? Pegamos luva, porque a guria não tinha fratura, nada assim, mas ela bateu, que tava mais machucada, ela bateu o rosto, no caso. Tava com sangramento no rosto, assim, eles não tinham suspeita de fratura, nada. Mas enfim, botamos colar cervical, botamos na maca, né? E aí a ambulância que vinha na época era a ambulância do município, ali do posto de saúde, do hospital. Sim. Porque na época as curras tinham hospital também. Tem Aí isso, veio uma Paraty, era uma Paraty, eu lembro, veio a Paraty levar o paciente. E daí nisso a PRF também chegou ali, estava ali já, e daí quando a gente chegou, se identificou como bombeiro, daí os caras da PRF, pode, sai de perto que o pessoal do bombeiro, eles vão atender e tal. Aí já deu uma moral, né, pra Opa. gente. É com a gente agora. É, com a gente, aí ferrou, teve que atender. Mas daí, na época, a gente não tinha ambulância ainda. Essa ambulância aí foi essa Paraty, que foi colocada dentro da Paraty e levada para o hospital. E quando que foi a chegada da primeira ambulância ali pro bombeiro da União, né? E qual foi o sentimento de vocês ali, cara? Pô, agora a gente tem uma viatura, agora... Tem estrutura. Agora o negócio... Mas daí, isso ali, quando foi aberto o dia 1º de dezembro, ele já tinha, né? Já tinha? Já tinha, que nem eu falei, né? Daí essa parte burocrática por trás aí, isso daí já era já outra coisa. já era com o Luiz Oswaldo, A né? diretoria? A né? Parte acho que nem tinha diretoria naquela época, era eles, né? Era eles. É o povo, prefeitura, vamos fazer acontecer, né? E aí, claro, lógico, tinha o estatuto tudo, né? Mas não era uma coisa muito assim, né? E aí era aquela Trafic. A Trafic é que marca mesmo? Acho que é Ford, né? Ou é Chevrolet? Acho que é Chevrolet Trafic. Lembra da Trafic? Não, né? Eu não lembro também agora a marca dela. Mas era a Trafic, né? Era a Trafic. Era branca. Deixa eu ver se eu acho foto dela aqui. Ela era branca, daí logo... não me lembro, assim, o tempo que foi pintado de amarelo. Depois ela foi pintada de amarelo. Era gasolina. Eu tenho foto da Kombi, cara. 07. Aí essa nossa primeira viatura também, na época a gente tinha o nosso sistema de rádio era junto com o Indaial. É uma Renault. Renault. Trafic? Aí a gente tinha o sistema de rádio junto com o Indaial, por isso que a nossa primeira viatura, o número era 05, essa Trafic aí era 05, porque o Indaial tinha 01, 02, 03, 04, né? E a gente tinha a 05. Como fosse uma subsede de Indaial, assim. Não subsede, digamos assim, né? Porque a gente não tinha um sistema de rádio ainda, né? Aí usava o de Indaial. Usava o de Indaial, né? O que Indaial falava, a gente copiava, e que a gente falava, eles copiavam também. Então, 193 caía aqui em Indaial, então. Não, o 93 já caía lá. Só o rádio. Era só o rádio. Comunicação, no caso. Comunicação interna. A gente não tinha o sistema de rádio ainda. Daí por isso que a gente usava
em sequência os números, né? Daí a 05 era a Trafica, a 07 era a desgraça daquela Kombi. Aquela que Mas- foi vendida pro pastel? É, mas aí Pastel. Depois ele conta. mas aí a Trafic ali, não sei qual que era pior, né? Se era a Trafic ou se era a Kombi, mas foram os carros. Mas a Trafic era uma maravilha, né? Era alta, tudo, era um Sim. carro meu, foi bastante usado, né? Essa ali era a viatura para nós na época, né? Porque não tinha nada, É. né? E daí às vezes ela estragava, a gente pegava aquelas bestas da Kia, que na Sim. época tinha, né? E só que o problema delas é que o teto é muito baixo. Teto baixo, tu não consegue trabalhar em pé. Era aquelas que eram ruins de trabalhar. Mas a Trafic não, a Trafic era legalzinha, era alta. Vou ver se eu acho um vídeo aqui, cara, que eu vou pedir pro Natan, se o Natan consegue jogar na tela, que é um vídeo de 2004, eu acho. Até esse dia tava rolando no Facebook ali, que dá pra gente... Deixa eu mandar lá pra ele. Tu consegue, Natan, jogar na tela pra nós ali? Pode ser sem áudio, só a imagem, só pra ilustrar mesmo. Porque aqui tu vai conseguir, acho que, comentar melhor. De Porque ali parece 2004, aquele garajão que tinha ali, um Ah, telhadão grande, né? Sim. E que tu olha assim, compara a instituição, né, naquela época e hoje, tu vê a evolução que tem, assim, cara, é absurdo. Mas não né? é no mesmo lugar, né? Não, não. Não, agora não é mais Não, o mesmo não é lugar. mais no mesmo Não. local. Eu lembro a gente quando logo que eu não lembro assim o tanto que demorou, mas quando veio o Giroflex, o Asa 5 na época, Sim. era a Asa 5 que tinha 5, né? Como que 5 canecos ali Sim. daquele do Giroflex, né? Aí a gente saía de madrugada fazer ronda no centro, com o Giroflex ligado para ver o Giroflex nas lojas, na vitrine. Quer ver quando tinha serração, né, cara? Sim. Tu vê, né? Ficava bonito, né? É, ficava bonito. E tu vê hoje em dia fazer um negócio desse, né? É. Hoje em dia não, né? Não se Meu faz- Deus não do se faz céu. mais ronda. Vem tudo já pronto, tudo bonito, tudo E padrão. digamos assim, na época, não que a gente não tinha responsabilidades, né? Mas só que era mais aberto. Essa aqui já era mais pra Não, frente, esse aí já. já era mais pra frente, é. Mas é ali, ó, a sede é ali. Era ali, né? É, a imagem é meio ruim porque o vídeo é bem antigo, né? Aham. Isso aí deve ser o quê? 2004, 2005? É, provavelmente. Cara, que sensacional isso. Ali já tinha o Chuck, O que era Chuck, né? o caminhão lá. Eu vi uma ferramenta hidráulica ali, o pessoal usando, me contaram que teve um acidente, uma emergência que o bombeiro deixou cair a ferramenta na mão de Não, isso aí alguém. pula essa parte. E cortou a mão. Consegue comentar isso ou não? Depois a gente comenta. Falando do Chuck ali, né? Que o pessoal fala o 08, Chuck, o 08, né? A gente apelido Chuck, sabe? O Chuck é o brinquedo assassino lá, o Chuck, Sim, né? sim, sim. Aí o pessoal fala 08, mas a gente mais antigo, e a gente mais antigo só sobrou eu e o comandante. Esse que é dinossauro, hein? Mas tem a Simone, tem a Rita. A gente ainda, às vezes, se Marinê, fala né? do 0... Oi? A Marinê. Marinê. A gente fala do 08, mas a gente se refere ao 01. O 01, né? Porque a gente, na época, era o 01 pra nós, Sim. né? Aí o pessoal que já pegou o barco andando era o 08. É pra 08. eles, né? Mas pra nós sempre foi o 01. Quando eu cheguei no Famoso CBVU, ele tava abaixado já. E aí, logo depois, ele foi vendido. Eu lembro que era um caminhão alto, bonitão. Eu acho que ele era da Infraero em algum momento, né? Ele era do aeroporto. Aeroporto, Era pensa do num aeroporto. monstrão assim, cara. Ele empunhava respeito. Não, mesmo. ele era muito grande até para Pras ocorrências, BR, tudo bem, né? Mas só que ele era muito monstrão. Ele era trucado, 6x6. Sim. O motor da frente era um V8 a diesel, de Devia ter trás uma um... despesa também, né? Que não era das mais baratas Ele pra fazia manter, 800 metros por 800 metros por litro. Fazia. né? Meu Deus. Num bicho. O falecido Borges ali, que ele era o presidente da associação, ele foi presidente, tudo, né? Ele era da primeira turma, também ele era responsável pela frota na época. Ele arrancou fora o silencioso, né, do caminhão, né? Aquilo ali, quando tinha um vento que pegava da BR, empurrava para dentro da cidade, o vento assim, lá de dentro da oficina onde eu trabalhava, que dá uns 4 km da BR, Você escutava o roncão do bicho. Parecido Meu com o 02 Nossa hoje, assim, Senhora. roncando assim, mais alto? Porque Não tem comparação. Não tem comparação. Um V8, né? Um estralando assim, dava um estralo. Nossa Senhora. E aí, como é que foi a chegada desse caminhão pra vocês, cara? Como é que foi assim, não, pô, é. agora chegou esse caminhão? Foi emocionante até a chegada, assim, né? O prefeito era o seu Leandro Deixa eu Dalfovo. ver se eu consigo a foto dele aqui. O seu Leandro Dalfovo era o prefeito. Até eu lembro que na época que ele foi feita a entrega, lá na frente do bombeiro, ali antigamente tinha o supermercado Grava ali, né? Que tem, hoje em dia tem aquela oficina mecânica do alemão ali. Tem uma oficina mecânica ali, Sim. não tem?
Era o supermercado Grava. Até hoje a gente mais antiga diz, curva do Grava, não diz? Sim. Curva do Grava, não viu falar? Curva do Grava ali. Aí foi ali na frente, até o seu Leandro Dalfovo, falecido lá, era prefeito na época. Daí ele falou que esse caminhão, a chegada desse caminhão é muito importante para o bombeiro de Blumenau. O velho, coitado, tá meio caduco já. Aí, né? Não, seu Leandro, é Ascurra, bombeiro de Ascurra. Seu bombeiro de Ascurra. Corrigindo aqui, é as curras. Bombeiro de Mas se Blumenau precisar de apoio, a gente vai usar. Também ia. Ele ia. Esse caminhão tinha o motor lá de trás para tocar as bombas, era um motor Scania 6 cilindros. O cara dava metade dessa mesa aqui, o tamanho do motor só do lado de trás da bomba, sabe? E para arrumar quando estragava. Então, era muita despesa, né? Assim, ainda bem que ele não estragava aquilo lá. Aquilo é um trator, assim, né? Não tinha muito. Mas aí ele foi... Porque esse caminhão veio com um convênio com a Defesa Civil, se eu não me engano, na época, né? Era um convênio, né? Uhum. Era nosso e da Defesa Civil, digamos assim, se eu não estou muito enganado. Compartilhado, digamos. Compartilhado. E aí, depois que acabasse esse convênio dele, ficava só nosso, né? E, no entanto, daí, depois que ele foi baixado, ele foi vendido para um colecionador do cara, acho que lá de Pernambuco, um colecionador de caminhão. Tô tentando Aí, achar a foto dele aqui, cara, mas tá difícil. daí os caras levaram para Joinville até logo ali, agora, que ano que foi? Acho que foi 2016, 2017, foi que ele quando foi eu vendido cheguei, por aí. ele foi de plataforma ainda, né? Não Não foi um caminhão andando? plataforma ali? Eu não lembro agora como é que ele foi. Não, acho que ele foi rodando, porque lembra que compraram os pneus, botaram os foi pneus botado novos. os pneus, porque ele tem aqueles pneuzão gigante, Sim, né? sim. Foi botado os pneus, ele foi andando. Cara, até o Joinville. pneu alto assim, cara. Era monstrão, Não, cara. era desse colecionador, ele tinha um representante aqui em Joinville ali, aí esse cara levou para Joinville, ficou um tempo ali, agora dizem que levaram para restaurar. Uhum. Agora, para onde que tá, não sei, mas... 2 caminhões do CBV foram restaurados, né? Verdade. E o Chuck e o Hemorragia, Tinha que né? hemorragia, Já percebi que só tem nome bom de caminhão lá. o hemorragia que era uma desgraça, né? Hemorragia. Era um... Ford, né? Não, Chevrolet. Chevrolet. O motor era no Chevrolet Brasil, não, a gasolina. A Era gasolina? 6 cilindros, a gasolina. Aquele antigo motor dos caminhão, né, daquele ano. Beberrão. Agora não vou saber o ano dele, né? Mas aquele sim, aquele estragava bastante. Era aquele, sócio de posto. aquele também. Aquele dava bastante problema no motor, assim, né? Ele, às vezes não pegava Achei a foto e vazamento. Show do 08? Do Chuck? Do Chuck. Vamos ver se... Natan, consegue jogar pra nós ali? Só pro pessoal ter noção do tamanho que o caminhão era, cara. Deixa eu mandar ali pra ele. Cara, eu mandei um print, vai ficar meio ruim, só pra ganhar tempo. Cara, eu lembro que quando eu cheguei na unidade ali, que eu vi que ele tava paradão no fundão, assim já, né? Ele ficava tava assim. abaixado, né? Eu olhei aquele caminhão, assim, tu tinha que olhar assim, cara, pra cima, porque Sim. o bicho era alto, era Tipo monstrão. aqueles caminhão de mineradora, assim. Olha, Da altura, assim, tu vai Ó lá. ver ali, ó. olha lá o bichão. Esse era o Chuck. Em imagem não dá pra ter ideia, mas só pela roda o cara já tem uma proporção de... ali perto dele também, se tivesse alguém perto. Ah, tem lá o de Ó. bicicleta lá do lado. Dá pra ter uma Esse noção. aí é o Chuck, né? O primeiro... Uma vez a gente chegou num acidente, para ver a altura dele, uma vez a gente chegou num acidente, eu fui dar a volta em redor dele, ainda bem que eu tava de capacete. Dei uma cabeçada na porta, na quina da porta do carona. Nossa, porque não que vê, né? Voltei 2 metros para trás, né? Caí no valo de uma roseira ainda. Quase que tiveram que socorrer eu em vez de O socorrer bombeiro cada sendo acidente. resgatado em ação. Digo, ainda bem que eu tava com o capacete, senão eu tinha bem na quina, teria furado Cara, a testa ali na porta. E tu era motorista desse caminhão também? Não. Eu tenho uma aversão a caminhão. A versão. Pô, fala Eu disse- tanto de caminhão e entende tanto. Não, eu disse... quando eu ainda trabalhava na oficina, tudo, eu dizia, eu só vou dirigir caminhão na hora que tiver caminhão automático. E hoje em dia tem, né? Só que hoje em dia não, só se adaptava com o elevador para eu subir e tal. Mas não. Só de ver o pessoal sair, fazer 16 marchas uma atrás da outra ali já me dá... Fazer 12 marchas em 15 metros. Não, Que nem o não é 02, pra né? mim. Tu chega lá no pátio, Sim. lá já tá... E depois o pessoal... eu quero ser motorista, eu quero dirigir o caminhão. Eu digo, né, é muito fácil dirigir o caminhão ali no reto, no plano, pegar Sim. o caminhão e dar uma voltinha ali, né? E ir lá abastecer de água e coisa assim. Mas tu pega uma emergência num morro, que nem eles pegam ali, num morro, fazer manobra em estrada estreita.
Ainda mais o Chuck, né? Uma vez a gente foi num incêndio lá em Apiúna. Era num lixão lá em Apiúna, num morro alto. E tinha a mata por perto, tava pegando fogo no mato, né? E o Chuck, ele estourou a correia da direção hidráulica. Tinha um motorista junto com a gente, que era um piazão novo, assim, mas ele tinha experiência em caminhão. Ele apoiava os dois pés no painel para fazer a volta no caminhão. Era uma academia. Sabe, subindo o morro. Mas lógico, esse caminhão aí é traçado, tu bota lá, sei lá, em que marcha lá, e reduzido, ele vai embora, né? Se ele despencar morro abaixo também, ele segura. E daí ele só vai parar também quando acabar o diesel, né? O que não é muito difícil, porque você falou que ele gasta bastante, Ele vai embora. Ele tem força. Mas eu sempre falei isso, o pessoal quer, eu quero dirigir a viatura, eu quero dirigir. Os nossos motoristas lá muitas vezes começam a dirigir trazendo o veículo do hospital, né? Mas quando tu tem uma emergência ali que a tua adrenalina tá alta, cara, não é bem assim, né? Pra tu pegar uma viatura e sair dirigindo, ainda mais. Tu pode se transformar numa arma, inclusive. Não, é perigoso. Você se transforma numa arma, né? O cara tem que ter, né? Ele tem que ter, além de ter experiência no volante, tem que ter a cabeça no lugar também, né? Sim, o cara empolga na adrenalina ali. Sim, eu sei que uma vez eu tava era uma Master que a gente tinha, e a gente saiu ali da Trafic, da Kombi, e pegamos, acho que foi a 10, que era na época, era a Master, e aquilo lá, meu Deus, aquilo andava, que era, né? Uma vez eu sei que a gente tava indo para uma emergência, ali na reta, lá no KM 93, ali no Ribeirão São Luís, nas Cabras ali. Sim. Direção a Piúna, né? Tem aquela igreja ali, né? A gente tava indo ali, não lembro agora se era um acidente, enfim, era uma emergência que a gente tava indo em Código 1, e eu lembro que eu tava 120 por hora, e um ônibus lá na frente deu uma parada. Quando eu vi, eu já tava em cima do ônibus, né? Já, sabe, é muito rápido. Daí depois daquilo, acho que eu nunca mais botei 120 na ambulância. Foi um susto. O 01 tá se postando ali, ó. Outra vez no trevo de rodeio ali também. Fomos chovendo. Fui entrar no trevo de rodeio também com essa Master aí. E pisei no freio e virei o volante. E conforme estava indo reto, ela foi, né? Ela foi. Não... quando eu tava quase batendo no canteiro, eu lembro, eu tirei o pé do freio. Conforme eu tirei o pé do freio, o volante tava virado, né? Ela só deu aquela jogada assim, né? Outra vez sorte que a Marinette tava de capacete também, que ela tava sentada atrás, voou contra a porta da ambulância, que ela tava sentada lá atrás, que era um acidente daí. Ela voou com a cabeça lá. Também ficou tonta. Mas é coisa que acontece. Era lá 2004, 2005, 2006. Cara, tu não dirigia, né? Mas não, daí eu dirigia. Daí tu dirigia? Nessa época, sim. Nessa época aí. É porque assim, ó, vamos voltar lá atrás. Nessa época, o que acontece? A gente tem os chefes de socorro, né, na instituição, né? Que é o responsável lá pelas emergências do dia e tal, né? E os primeiros chefes de socorro na época era eu, o Martins, o Jailton Felipe e o Mário Guzzi. Era só nós 4 os chefes de socorro, né? E hoje em dia tem, nem sei quantos que tem, né? Tem os efetivos, tem o pessoal voluntário, mas enfim, era só nós 4. E a gente se revezava, cada um em um final de semana, né? A gente pegava, porque todo mundo tinha os seus trabalhos, né? Os compromissos, né? Mas eu acho que na época nenhum era casado, sabe? Tinha namorado e coisa, mas casado mesmo não tinha nenhum. E aí a gente pegava no plantão. Durante o dia ficava o pessoal ali, o Mário Guzzi, o Martins, mais o Mário Guzzi. O Mário Guzzi ficava bastante durante o dia, né, no bombeiro. E à noite, daí eu ia à noite de terça noite e quinta noite. Eu saía da oficina e ia pro bombeiro, né? E eu ficava de chefe de socorro. Mas enfim, a gente era nós 4 ali, pegava cada final de semana, pegava um. Mas como a gente tinha mais proximidade, tipo, eu e o Jailton era mais amigo assim, né? Daí ele ficava no meu plantão e eu ficava no plantão dele. Revezando. A gente acabava pegando 2 finais de semana por mês lá dentro do bombeiro. Um complementava o plantão do outro, sabe? Entendi. De sexta-noite a gente ficava até segunda-feira de manhã de chefe de socorro. De sexta-noite até segunda-feira de manhã. E na época a gente não tinha nenhum efetivo no bombeiro. Não tinha efetivo. Era começo ainda, efetivo. 100% voluntariado. 100% voluntário, não tinha nenhum efetivo. E a gente ficava esse tempo todo, né, ali no bombeiro. Qual foi a tua pergunta?
Não, é que tu falou que tu não era motorista, mas teve um momento aí que acabou precisando Sim. ser motorista, né? Eu acho que na época se fazia necessário, porque todo mundo sim, tinha que na se época, ajudar, sim, né? daí, na época tinha poucos motoristas também, né? A gente daí era motorista, era chefe de socorro, né? E o que vinha pela frente a gente pegava, né? Por ser voluntário na época, né? Como é que era? Porque existia provavelmente polícia na época, né? Como é que era essa tratativa, né? Do pessoal da polícia com o bombeiro voluntário, se ajudava? Era um pessoal que tinha uma comunicação Sim. boa, assim, com relação Não, era às 100%. ocorrências? Como é hoje em dia ainda, né? Sempre foi 100%. O mesmo padrão, né? A comunicação com a polícia sempre foi. Porque até na época a gente tinha eu acho que depois, ou ainda quando a gente tinha comunicação junto com o Indaial, a gente tinha um rádio também com comunicação com a polícia militar. Eles chamavam, se precisava de algum apoio para nosso, né? Eles pediam via rádio. Uhum. Né? É que bombeiro pode pegar tanto uma ocorrência de incêndio, que é o que o pessoal geralmente está acostumado, como situações que há uma violência doméstica. Sim, acontece e bastante. aí chega lá e vai que o agressor tá lá ainda. Sim. Então, E até protocolo nosso, né? Desde sempre, né? sempre. Só chega lá Com a polícia. Com a polícia. Geralmente quando é alguma agressão, assim, uma coisa só chega se a polícia já está no local, ou junto com a polícia, ou depois da polícia, sabe? Porque uma situação dessa é mais complicado. Vai saber o motivo da agressão, se o agressor está ali ainda, né? Que a gente pega bastante. Tem N cenários que tu tem que imaginar antes de entrar, né? No local e prestar o socorro, né? Até na época que tinha um rádio com a polícia lá, o Nego Vale, era de madrugada, a polícia chamando, né? CBVU, Cobom chamava na época, né? Cobom não, Copom. CBVU, Copom. E o central dormindo, né? E era a salinha da central, era os alojamentos, tinha um alojamento, essa casa era na casa, né? Tinha 3 quartos, tinha assim, aí um quarto era a central, aí um quarto era um alojamento masculino e um feminino. E a polícia chamando e o cara não Tava acordou, dormindo. Né? Tava dormindo. Ele levantou o Nego Vale, pegou o PTT, quer rever, né? Porco. Mas pode falar, fala aí. Eu não ia. Porco Nil, ele disse, né? Tem umas coisas que... Nego Vale. E na época dessa casa ainda, teve alguma história assim que foi a mais emocionante nesse início, né, do bombeiro voluntário? Alguma que mais chamou a atenção na época? Tem bastante história, assim, né? Falando em histórias, algumas histórias... depois eu conto lá do comandante da ferramenta. Só que, assim... tem muita coisa que o pessoal vem às vezes pra mim assim, Cláudio, tu lembra daquela emergência que tava nós dois lá? Tava assim, lembro, lembro, sim. Tava lá? Tu lembra que nós fizemos assim? Lembro nada. Não lembro. Como que essa doença que eu tive também, assim, ela não é que afeta sempre muito a memória, assim, mas dá uma quebradinha na tua memória mais antiga, sabe, assim. E aí tem muita coisa que realmente eu não consigo lembrar, assim, né? Mas o pessoal fala, tu lembra aquele dia lá, pô, e não sei o quê? Digo, tem certeza que era eu? Sim, era tu e tal, tem foto aqui? Eu digo, mas eu às vezes não lembro, né? Não lembra. Foto aqui não, no celular não, na época eu não tinha celular, tinha uns álbuns de foto. E tu foi chefe de socorro por quanto tempo ali no CBV, o Clóvis? Eu acho que foi de 2001 até 2009, 2008, por ali, sabe? Porque o que acontece? A gente, lá no começo, que eu falei, a gente tinha toda aquela responsabilidade, depois que a gente começou a entender o que era o bombeiro, né? E né, tudo que fazia. A importância, né? Responsabilidade. Só que a coisa começou a ficar muito, como que eu vou dizer... Vocês começaram a perceber a responsabilidade de ser bombeiro, a responsabilidade, né? Que é ser bombeiro e que é ser chefe de socorro, sabe? Uhum. E era muita... Que nem a gente que trabalhava fora e tal, às vezes, porque o que acontece, o chefe de socorro tem, além de comandar todo ali o dia, no final do expediente tem que fazer lá o seu livro de chefe de socorro. Né? E na época era tudo escrito, né, cara? Não tinha computador. Não tem o né? sistema Era que tem tudo hoje, escrito. né? O sistema que tem. Eu tinha computador, mas não tem o sistema que tem hoje, né? Entendi. Aí era tudo escrito. E aí, e a responsabilidade que tu tinha no plantão, hein, sobre os voluntários que iam, né, prestar serviço, aquela coisa toda. De conseguir chamar plantonista, né? E aí eu comecei a pensar, né, que era
Aí começou a querer efetivar um ou outro, né? E na época eu também não me interessava porque na oficina, lógico, eu ganhava bem mais do que né? Hoje em dia um mecânico ganha bem mais do que um bombeiro, né? Mas enfim, eu achava muita responsabilidade ser voluntário e chefe de socorro. Daí eu comecei a me afastar da chefia de socorro, assim, né? Daí na época eu era chefe de equipe e chefe de socorro, né? Aí eu pedi a dispensa da chefe de equipe e chefe de socorro, porque não muita responsabilidade em cima de ser voluntário, porque a estrutura começou a ficar muitos veículos, né? Muita coisa para tu organizar e tal, e não dava muito de conciliar, né? Sim, até porque tu tinha uma vida fora de lá, né? Não, e é o legal que o cara percebe que, assim, muita gente, às vezes, por questão de ego, não larga o posto e fica ali forçando aquela situação e não consegue gerir. Mas o cara tem a percepção, opa, isso aqui é uma responsabilidade muito grande, né? E, pô, pra mim, eu quero, né, talvez continuar como bombeiro aqui, mas essa responsabilidade e tal, né? É um e passo legal, maior, cara, né, do que eu poderia dar legal hoje. o cara ter essa percepção, sabe? Assim, pô, colocar a instituição em primeiro lugar, querendo ou não sabe? Tu entendeu? Opa, essa é uma responsabilidade que tem que ser de uma pessoa que se dedique mais por isso, que esteja mais tempo do que eu aqui, né? Mesmo que a gente se dedicava, mas enfim, isso aí já era um pouco, começou a ter muita... Que nem ontem, que nem eu falei antes que a gente ia fazer ronda com o Giroflex lá de noite, não tem cabimento um negócio desse hoje em dia. Não, hoje não. Nem pensar, né? Até às vezes tem um bombeiro lá que precisa lá pagar uma conta ali durante o dia que tá lá no bombeiro, já é difícil o chefe de socorro liberar e coisa para ir lá, né? E a gente ia fazer ronda, carro R, faz toda uma manobra pro cara ir pegar o carro dele e sair para não complicar. E lógico, a gente era tudo na inocência, né? Isso aí, não era assim, né? Ainda não tinha a proporção que tem hoje, né? E tu falou também que a nosso convívio com a polícia militar, eu acho que até a sociedade via mais ou menos a gente meio que pensava que era tipo uns policial, sabe? É que querendo ou não... Eles também a própria população não entendia, né? Isso, que é uma prestação de serviço, né? Querendo ou não, o bombeiro. Mas só que tipo assim, a população também no começo não via... que só conhecia o bombeiro em cidade grande e bombeiro militar, né? Só conhecia, né? Na época ali, ou vinha o pessoal de Birama ou vinha Indaial, né? Porque Indaial também era recente, né? Também era recente, né? Indaial tem... Acho que Indaial de quando? De 2000... Acho que é 99. 2000, né? Tinha Timbó também, acho que também atendia ali, Timbó, né? Timbó e Ibirama. De Ibirama ele era voluntário, mas quem via... Só grifando... O pai conta que já foi atender em rodeio, trabalhando em Blumenau. Sim, já iam pra cima. Lá na subida. Lá na subida, vindo de Blumenau. Não vi. Porque eu lembro que ali perto de casa tinha duas casas ali que era de madeira na época e que pegaram fogo. Vinha bombeiro de Ibirama e de Timbó. Bombeiro de Ibirama e de Timbó. De Blumenau também já vi caminhão de bombeiro de Blumenau ali na época. Não sobrava nada. Não sobrava nada. Nessa vinha... Hoje em dia já é uma casa de madeira, pegar fogo já é complicado, naquela época então, que vinha de longe. E aí eu lembro que a gente tinha aquela visão do bombeiro que era só apagar incêndio, né? Depois que a gente entrou, que viu que era outra coisa. Tinha a parte de atendimento, né? Que tinha a parte de atendimento e coisa lousa, né? Então, de 2001 a 2009, basicamente, foi esse teu período que meio que foi fundação, chegou a chefe de socorro, preferiu sair. Em que momento deu uma virada ali na tua vida? Porque hoje você novamente está na linha de frente, querendo ou não, né? Em atendimento, né? E aí o que aconteceu? Ali em 2009 também eu tive que... Eu não podia fazer mais tanto plantão, que a minha mãe ficou doente também, né? Daí eu tive que me ausentar. Sim. O comandante passou pra mim que alguém deixou cair uma ferramenta na mão dele, ele tava indo fazer um curso, alguma coisa e escorregou. Foi na... É que assim, quem bate nunca lembra, quem apanha... Quem apanha não esquece, mas quem bate se esquece. Isso, quem bate esquece. Pelo que eu lembro, assim, foi num acidente, tinha um preso em ferragens, né? E aí... Era um carro pendurado numa ponte. Eu não lembro se era na ponte ou se foi num poste ali em rodeio. Mas enfim, tava preso nas ferragens e eu acho que era eu que já tava tentando ali abrir a porta e coisa assim. Mas, aquela nossa ferramenta lá até aquelas novas baterias são pesadas. Aquelas antigas, então, né? Não era Lucas, aquilo ali era 5 minutos, né? Pra tu tá
já cansava, né? Se tu tava com ela frouxa, né? Sem tu tá cortando. Que tu tá cortando, ela fica leve, né? Mas tu tá tirando ela daqui, botando lá, botando a colar. O posicionamento pesado, né? dela Ela fica pesada, né? E aí o comandante foi meter a mão junto lá. Eu acho que a ferramenta acabou caindo em cima do dedo dele, assim, sabe? Ficou uma Uma cicatriz. cicatrizinha. Mas eu digo, eu não, nem lembro disso. Eu digo, tu que apanhou que deve lembrar. Eu que Ele bati. falou pra mim, pergunta lá da ferramenta que ele jogou na minha mão. É, E hoje, qual que é a tua atuação hoje, Clóvis, na mas daí, corporação? enfim, daí eu atuei bem assim até 2009, né? Que daí minha mãe ficou doente, eu me afastei. Uhum. E nesse período aí, de 2001 a 2009, o que aconteceu? Que nem eu tava contando aí que a gente fazia bastante plantão, né? Sim. E na época eu tava deixando o cabelo crescer. Uhum. E o bombeiro voluntário, na época, hoje em dia também, mais na época, né? A gente seguia bastante a risca mais do militar, assim, né? Não podia ter barba, não podia ter cabelo comprido. Mas daí eu comecei a deixar o cabelo crescer. Na época a gente usava sempre cobertura, hoje em dia, né, não usa mais, mas sempre usava, escondia. Quando ia para acidente, sempre de capacete, né? O balaclava, não tinha percebia, como né? ver, né? A população fora, né? Mas aí o pessoal lá dentro do bombeiro, né? Eu tenho que cortar o cabelo. O Clóvis não tem, o Clóvis tá com cabelo comprido. Daí o comandante só dizia assim: quando tu tiver o tanto de horas voluntárias que o Clóvis tem, tu vem falar comigo. Daí talvez vamos deixar um bigodinho aí. Assunto encerrado. Assunto encerrado. Quando tu tem o tanto de hora voluntária que o Clóvis tem, aí tu vem falar comigo, o comandante dizia, né? O pessoal que reclamava, né? Não vem encher a paciência, deixa ele quieto lá. Não, aí acho que cara de 2004, eu sei que eu deixei o cabelo comprido até 2018, acho que eu tinha o cabelo É comprido. que o Clóvis era da galera do rock, né? Ele vinha pro River Rock e tal. Sim. Era do cara. Do metal. Cara do rock pauleira. O raiz. Sim, Não, a gente... Aí eu tinha barba, tudo, mas também sempre mantendo... Eu tinha o cavanhaque que nem tem agora, né? Não aquela barbona grande, esquisita. Aí em 2011... Aí 2010 e 2011, na verdade, eu tava meio afastado do bombeiro, assim, né? Não tava frequentando muito. Uma vez ou outra eu ia, assim, né? Não tinha pedido afastamento, mas também não tava indo regularmente. Não tinha uma frequência regular ali, né? E aí, em final de 2011, que daí eu tive a síndrome de Guillain-Barré, né? Que daí eu fiquei doente. Foi na virada de 2011 para 2012. Daí ali eu perdi todos os movimentos e tal, né? Até para vir do hospital para casa, até o comandante disponibilizou uma UR, na época era USB, né? Para ir lá me buscar e tal. Foi o João Paulo e o Maier, acho que foram lá me buscar. Com uma Ducato era na época. Porque eu não conseguia vir em carro normal, assim, né? Tinha que vir na maca. Aí eles foram lá me buscar. E daí, esse período ali de 2011 até 2015... Aí em 2015 comecei a melhorar, consegui segurar a caneta na mão, pelo menos assim, né? Aí abriu uma... Como é que é? Uma escola só para central, né? Porque o que precisa bastante no bombeiro é operador de central, né? Hoje em dia já está mais sossegado, né? Porque tem eu que fico de manhã e já tem um efetivo também que fica na parte da tarde. Mas, enfim, precisava mais gente para ficar na central e eles abriram um curso só para operador de central. Se era algum bombeiro afastado que queria voltar a ser só central, ou alguém da população que não queria fazer o curso completo, que não podia atuar fora e coisa assim, né? E só queria ficar na central, aí era aberto esse curso. Daí, em 2015... eu fiz esse curso, daí eu voltei final de dezembro de 2015, eu voltei também pro bombeiro, né? E nessa época, Clóvis, que, enfim, aconteceu essa situação ali contigo, foi, eu acho que 5 anos mais ou menos, né? Que ficasse... 4. Botar aí 4 anos. Tu ainda sonhava em voltar para trabalhar como bombeiro, poder servir a população? Assim, Como é que era a tua... Sim. A gente sempre tem a vontade de recuperar 100%, né? Que nem, além de eu ter... não é pego a palavra, fui acometido, né, dessa doença, síndrome de Guillain-Barré, né? Eu não sabia nem em que lado do pão que se passava isso.
Porque a gente nunca ouviu falar. Que combina né? com italiano, né? Síndrome de Guillain-Barré. O médico lá veio. A gente tá suspeitando de síndrome de Guillain-Barré, né? Meu Deus, o que é isso, né? Aí. Isso é uma tive chimia? ainda É tu que tá fazendo humor negro, tá, cara? Não pode botar na nossa conta isso, cara. Aí. A gente ficou assim, né? E ainda eu tive a infelicidade de pegar. Tem várias. Nessa doença tem várias formas ainda. E eu ainda tive. A minha foi ainda piorzinha, que afeta toda a parte motora, né? Uhum. Que né, a gente tem os grupos aí, né? Na época do Facebook, hoje em dia o WhatsApp, da doença. Uhum. E tem gente que tem a síndrome de Guillain-Barré, fica às vezes 3 meses na UTI, da parada cardíaca respiratória, porque a respiratória é cardíaca, né? Porque afeta o diafragma ali, e sai andando da UTI, né? Muita gente morre também, né? Uhum. Muita gente acaba morrendo por causa da doença, mas muita gente sai andando da UTI, ou recupera depois de um ano e tal, né? Uhum. Mas para mim não afetou os órgãos internos, mas afetou bastante a parte motora. De coordenação motora, né? A parte motora, porque a síndrome de Guillain-Barré, ela destrói ali a bainha de mielina, né? Que a gente tem ao redor do nervo ali, que faz a transmissão do impulso do cérebro para tu movimentar lá o teu corpo. Uhum. Então, Sabes a causa disso? é uma infecção, né? Qualquer infecção que tu tem, os teus anticorpos vão lá combater a infecção. Sim. E tem um bandido de um anticorpo maconheiro lá no meio que... A melhor que explicação acha da noite. assim, não. Diz assim, não, esse cara, o corpo dele todo tá prejudicando. Tá bichado. Eu vou acabar com tudo aí. Vou fazer uma bagunça. E o outro que nem toda doença autoimune, é o teu corpo mesmo que produz por causa dos teus anticorpos. Ô, Clóvis, mas isso foi. Não, agora uma curiosidade minha. Mas isso foi repentino, cara? Tipo, um dia noite tu tava pro dia. bem, no outro tu. Da noite pro dia. Caramba, velho. Da noite pro dia. Foi dia 20. Eu tive de uma infecção intestinal, né? Uhum. Mas assim, qualquer infecção que tu tenha, até uma unha encravada, teus anticorpos vão lá combater aquilo lá. Sim. E pode vir a síndrome de Guillain-Barré de qualquer infecção que tu tem. Mulher grávida, vacina, né? E eu tive uma infecção intestinal, né? E no dia 24 de dezembro de 2011, me deu uma febre assim de 40 graus. Essa Nossa. febre de 40 graus aí, já era os anticorpos ali que começaram a bloquear, né? Sim. Mas daí naquela semana, era a última semana do ano, ali a gente trabalhou ainda, daí de segunda, terça, quarta e quinta-feira trabalhei normal na oficina. Aí quinta-feira à tarde, ali por volta das 4 horas, a gente tinha limpado a oficina, já ia embora, eu fui lavar as mãos e senti a minha mão direita dormente. Que nem quando a gente dorme em cima, assim. Sim. Uma mão meio dormente, não conseguia... Porque... Sensibilidade porque zero. na época eu tinha bastante força, né? Que era mecânico, né? Tem aquela mão grossa que depois que eu fiquei doente foi 3 meses pra sair os calos da mão, assim, de tanto Mas calo. tu era aquele mecânico que tinha aquela marca de calcinha, assim, quando ficava. Sim, Assim? bem aqui. Os joelhos, tudo, as calças rasgadas no joelho, de ficar de 4 tá de fuque. Aí o pessoal hoje em dia, meu Deus do céu, um fuque, que coisa linda, uma Kombi, uma Brasília de Antigamente, essas tranqueiras aí, uma desgraça dessa. Eu queria um fuque. Que sonho querer um fuque? Pra que isso? Querer uma tranqueira do fuque, uma tragédia dessa, uma Kombi. Meu Deus do céu. Eles têm sonho de ter Kombi? Não, para. Vocês querendo evoluir na época e hoje o pessoal querendo voltar pra trás, né? Não. E, enfim, daí foi no dia 29 de dezembro de 2011 que daí começou o sintoma, assim, né? Aí foi evoluindo, cara. Isso foi na quinta, na sexta noite. Eu sei que na sexta noite fui pro motoclube e sentei lá e como eu já tava meio ruim, assim, tipo com uma pressão baixa, um sintoma assim de pressão baixa, parecia, né? Meio mole, assim. Aí eu tomei 2 refrigerantes e comi um cachorro quente aquela noite, assim. Nem tomei cerveja porque já tava meio ruim. E meia-noite e meia foi levantar pra vir pra casa. Quem disse que levanta? Não levantava. Fiquei ali, não levantei mais. Caramba, velho. E aí fomos pro hospital de Ibirama, daí lá no hospital de Ibirama, ainda bem que o médico lá falou assim, tem que ir pra Blumenau, que eu nunca vi isso aí, diz ele. E tu vai pra Blumenau, que lá talvez tenha mais casos e tal, né? Sim. Ainda bem que o médico falou isso. Se o médico me deixa lá pendurado no soro, eu teria morrido, porque daí o cara, a doença evolui, né, cara? Evolui? Porque daí já na segunda-feira, eu fui pro Santa Isabel, na segunda-feira já quase não consegui mais falar.
Uhum. Porque eu, Olha, evoluiu muito rápido, então. bem rápido, assim, né? Caramba, Clóvis. Daí o tratamento ali é imunoglobulina humana. Tinha a plasmaferese, se eu não me engano também, que é tipo uma hemodiálise, né? Que eles tiram sangue, filtram o sangue e o sangue volta. Mas daí na época os médicos eles já estavam achando que esse procedimento era muito evasivo, dava muito Efeito como se diz, colateral. efeito colateral, isso estava muito efeito colateral, eles não estavam mais fazendo, mas agora voltaram com esse tratamento aí. E aí comecei com a imunoglobulina e a doença parou, assim, né? Ela para, né? Tu não tem mais a doença, né? Na verdade, não sei se chama doença, mas enfim. Tu não tem mais a doença. Eu acho que é um déficit neurológico, né? Mas é assim, não é porque tu doença, tem, né? não é porque tu tem imunidade baixa, porque tu tem doença autoimune, geralmente é que tu tem imunidade boa, imunidade alta. Sim, Porque daí os anticorpos que fazem a cagada, né? Sim. E aí fiquei internado uma semana ali e já vim pra casa, mas quando eu vim pra casa não movimentava nada assim, né? Só mexia o dedão do pé e o pescoço assim de um lado para outro, não conseguia levantar do travesseiro o pescoço assim. Pô, cara, de uma vida ativa. Normal, de uma semana, de um Cara. dia, não foi de uma semana para outra, foi de um dia para outro, assim, né? Meu, cara. Cara, que pancada, estranho, velho. Mas daí foi melhorando aos poucos, foi melhorando, só que daí agora o problema é que daí a parte mais distal, né? Quanto mais longe da tua coluna vertebral, né? Mais demora para bainha de mielina recuperar, né? Então é por isso que E eu aí- tenho as mãos atrofiadas, não tenho força. Mas aí tá, tu teve esse teu caso aqui, né? Com a perda motora e tal. Com muita fisioterapia, provavelmente tu fez, né? Foi fácil fisioterapia ainda. Talvez academia, né? Reforço alimentar. E como é que foi esse teu. Daí tu fez ali aquele curso de formação ali de central, Central. né? E ali tu já sentia assim, já a vontade de tipo, meu cara, agora eu vou, eu consigo. Sentia segurança já, tipo, pô, cara. Olha, eu porque querendo, tu teria um certo medo, né? De se expor, né? Não, eu não conheço um bombeiro que atue, né, com algum tipo de limitação, né? Que querendo ou não, ele deixou uma limitação, né? Uma sequela, uma limitação. E eu não consigo imaginar como é que foi a reação pra voltar, em que momento deu essa virada de que não, eu preciso voltar, eu quero. Porque assim, é também um pouco para ocupar a cabeça, né, cara? Porque a gente fica em casa, voltar a trabalhar. Tem bastante cadeirante que é mecânico, trabalha como mecânico cadeirante, mas eles têm as mãos né? que funcionam. E o problema é a minha mão que não tem força, né? Hoje em dia tem nas oficinas, até lá na oficina onde eu trabalhava, ela tem, que é perto da minha casa, eu sempre vou lá, tem máquina para tu apertar um parafuso, mas aquela máquina tu tem que ter força para segurar o tranco dela também, né? Sim. E são pesados, já tentei também, mas aí se tu nunca tive coragem nem de soltar um parafuso, que tu aperta o botão lá, ela te dá aquele tranco, né? Sim. E para mim apertar, meus dedos não estica, né? A minha mão não estica. Aí eu digo, se minhas mãos tivessem boas, meus braços normal, eu estaria trabalhando na oficina normal, de cadeira de roda. Tem um monte de gente que trabalha na oficina. O Mas Clóvis, não dá tem... porque não. O Clóvis tem uma coleção de carrinho a combustão, que tudo ele faz manutenção, cara. Daí eu migrei para os carrinhos de controle remoto, né? O bicho é ninja, ele tem um vídeo que tá no Instagram dele que ele colocou um óculos lá e botou um volante e botou, acho que um sobrinho, parente, né, pra dirigir, né? Meu sobrinho, Cara, ele que bolou tudo ali, bicho. Pô, que ninja, cara. Tipo, já que eu não posso pra oficina, eu vou mexer nos pequenininhos aqui. Vamos se adaptar àqueles que dá pra fazer, né? Que é a mesma coisa quase, mas só que em miniatura, né? Pô, mas é uma baita, pelo menos da maneira como tu explicou, por incrível que pareça, parece que a coisa, ela queria que tu voltasse pra lá, né? Porque, beleza, tu não tinha como apertar lá a chave, tu tinhas, entre aspas, uma profissão fixa, que era a tua de mecânico, ainda antes da situação, e tu tinha, querendo ou não, um compromisso que tu honrava, né? Sendo bombeiro voluntário. A coisa te acometeu um processo que agora tu tem tempo meio que exclusivo pra isso. Só pra aquilo, né? Que nem o pessoal vem lá, às vezes os alunos e tal, que não vou me dar bem aqui na central, eu não vou ser não sei o quê. Mas é lógico que nem se eles vão comparar comigo, que só faço isso, obrigado a eu conseguir tentar fazer o melhor, né? Que só faço aquilo, né? Sim. Então daí os caras querem comparar, não tem, né? Mas eu atuando lá em Ascurra, eu falo que o CBVU,
ou a região do Alto Vale do Itajaí tem o melhor operador de central. Mas o cara tem que fazer o melhor, né? O melhor operador de central que a gente tem ali em Ascurra, eu não tenho nem, não preciso nem pensar duas vezes. É o Clóvis. O gerenciamento que ele faz, de expertise que ele tem ali, bicho, a molecada que entra ali tem um extra ali, cara, pra dar uma aula, sabe? Não aprende as mães ali, aquela expertise de central, porque não quer, cara. Até porque eu tive conversando fora daqui com o teu pai, inclusive, Rafael, e ele comentou que a pressão dessa área, né? Sim, a pressão dessa área é uma pressão absurda. A gente tava conversando com ele também ali fora, ele também trabalhou na central do Cobol, né? Porque tu tá lidando ali com a pessoa, tá ligando pra ti, no pior momento ela não vai ligar pra ti quando ela tá bem, né? Ô, bombeiro, vem aqui tomar um cafezinho. Bombeiro quando ela tá bem, ela vai ligar e ela vai querer ser atendida e vai querer, às vezes tá desesperada no telefone, tu tem que saber como lidar com a pessoa, às vezes tu não consegue também, né? Mas tu tem que, às vezes tem que gritar mais alto com ela do que ela tá gritando contigo pra ver se ela se acalma. Caraca. Que tem umas coisas, né? Que é bem... Qual que é o maior desafio hoje, assim, que tu vê nessa linha de atendimento? Porque, querendo ou não, é a ponta, né? Deu qualquer situação de emergência, ninguém sai correndo achar uma corporação para chamar o bombeiro. Primeira coisa é, liga, 193, Sim. e você é a ponta. O maior desafio, assim, é ter o discernimento, tipo assim, de... Como é que é? A gente faz a triagem da emergência, né? Aham. Mas... Como é que eu vou explicar? A gente também não tá lá no local vendo aquela situação, né? Às vezes a gente pensa que é só uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor no dedão do pé, porque o pessoal liga para tudo, né? Ah, uma dor, tô com dor embaixo do meu pé. E aí tu vai dizer o que para a pessoa? Tem que triar a emergência, depende da situação. A gente também tem o SAMU, que auxilia bastante gente, né? E, geralmente em casos de emergências clínicas, assim, né? Que é emergência médica, né? A gente passa muita coisa de idosos para eles, né? Porque idosos às vezes não quer ir para o hospital, né? Aí depende da situação, primeiro liga pro SAMU se o médico mandar a viatura, né? Às vezes retorna a ligação, mas o maior desafio, assim, é isso aí, cara. É lidar com o povo no pior momento que eles estão passando, né? Que no caso tem que projetar na tua cabeça o que eles estão tentando te falar. Porque às vezes a adrenalina do momento faz a pessoa nem responder, né? E como é que é essa situação? Nesse treinamento que tu comentou, que você fez antes de entrar lá, né? Vocês acabam ganhando treinamento para poder saber o que perguntar, como... Sim, o treinamento tem lá as perguntas básicas, né? Tem a pergunta básica, o que tu vai orientar o cara, né? Tipo assim... Tem o treinamento desde de tu passar uma pessoa fazer uma reanimação cardíaca pelo telefone, desde fazer uma OVASI, uma desobstrução de vias aéreas por telefone em criança, tudo, né? Tu já aprende orientou isso. O OVASI já? Já aplicou essa técnica no telefone? Eu já peguei assim, mas às vezes a criança às vezes estava engasgada, mas a hora que a mãe ligou ali, que estava comigo no telefone, eu escutei a criança chorar. Eu digo, bom, mas a criança voltou a chorar? Ah, voltou, e tal, assim, né? Mas daí, às vezes, porque ela já pegou no colo do jeito que a gente falou, já pega no colo e bota de cabeça para baixo, ela já pegou e já desobstruiu, assim, né? Mas que eu tive que orientar, não. RCP já, né? Reanimação cardíaca, sim. Mas de OVASI para desobstruir mesmo, ainda não. E a informação que chega para ti também é fundamental para saber qual a guarnição que tu vai mandar também, né? Também é. Porque tu define ali se tu vai pedir apoio do SAMU, do Arcanjo, algo, né? Sim. E essa informação também é bastante saber o histórico lá da pessoa, um histórico clínico, assim, né? Da pessoa, porque muitas vezes também... O pessoal liga para nós, daí depois, às vezes, depende da situação, a gente pede para ligar para o SAMU, né, que seria uma emergência para eles. E a pessoa com diabetes, a pessoa com hipertensão, coisa assim que tem que entrar com medicamento, né? Porque a gente não adianta, a gente tenta explicar assim, a gente só vai ali, vai fazer o que tu já fez, porque às vezes a pessoa já tem um doente em casa, já sabe aferir a PA, já sabe ver o HGT ali, que a gente não pode fazer, mas o pessoal em casa faz. A gente manda para o SAMU. E aí o cara liga pro SAMU, às vezes o SAMU também, o médico faz a sua triagem lá, mas o médico tem toda
propriedade para Sim. mandar ou não a viatura, né? Mas daí a pessoa liga de volta pra gente, porque querem resolver aquele problema ali. Tu tem que ter o discernimento de fazer essa triagem novamente, né? E tentar driblar, mas geralmente dá tudo certo, né? Até porque a pessoa, ela não tá eu digo, né, num estado normal, né? Ela tá num estado, muitas vezes, até de pânico, né? Sim. Porque ela só quer ver o ente querido dela quer bem, né? ver, isso. E que nem tu falou de treinamento de operador de central, né? Uhum. E é dado aquele treinamento básico também, né? É o básico do básico. Aí depois tu vai pegar no dia a dia ali, né? Tu tá no dia a dia, tu vai ter expertise que... ali, né? Amanhã, né? Até uma dia-a-dia. curiosidade que eu tenho por exemplo, assim, aconteceu um acidente, pode ser um incêndio, qualquer situação que envolva muitos curiosos. E tem uma porrada de gente ligando. Como que lida com uma situação dessa? Isso aí, quando a gente tá lá sozinho, é um pouquinho mais complicado, né? Mas se tiver mais alguém junto, porque a gente tem o 93, o telefone de emergência, e tem outro que é o telefone convencional, que é o 1059, que a gente chama. Telefone convencional, a gente sempre fala 1059. A gente não fala fixo, né? Que a gente já tem nome, já 1059. É, o 1059, que é o número 1059. E cai de ligação nesses dois telefones aí. Se tiver alguém para te auxiliar, beleza, né? Mas se não tiver, tu vai dar prioridade pro telefone de emergência. E se o 1059 estiver tocando lá, eu tiro do gancho. Na hora da emergência ali que tiver... Você dá prioridade para emergência, dê prioridade para emergência, né? Uhum. Porque às vezes é alguém querendo vender alguma coisa, algum bombeiro que está ligando nessa hora ali, não sabe o que está acontecendo ali na emergência. Mas, como tu falou, cai várias ligações. Até o bombeiro chegar no local... 5, 6 ligações, assim, digamos. Mas até chegar, mas nós ali também é o quê? Se tiver que ir lá na subida, na subida a gente não atende, mas se tiver que ir nos nossos pontos mais longe... Até o ponto, na curva do barril ali. 10 minutos, 12 no máximo lá. Se assim, pegar trânsito, né? Se pegar trânsito, né? Então, assim, não dá muito, né? Até o Clóvis falou ali de tirar, quando o 93 está tocando direto, né? E pode entrar alguma ligação ali de comercial, não sei o que, né? Eu já presenciei isso na central. O pau torando lá, entrando 1 milhão de emergência numa colisão que estava sendo triada ali. E aí, eu não lembro se era tu, ou central, ou era o Roberto à tarde. Que atende aqui rapidão. Entendi. E eu já de olho aqui pra ver o que tava sendo de emergência, né? Porque eu tava no caminhão. Aí o bombeiros da União. Aqui é da operadora X, aqui eu queria saber sobre o processo. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô aqui. Eu todo preparado, né, pra fazer as perguntas já. Sim, e às vezes e pedir apoio também pro SAMU, às vezes eles têm o protocolo deles lá que é pedir nome de vítima e tal, né? Uhum. E aí eu fico bem puto quando eles me pedem, vamos o nome da vítima. Eu digo, moça, é um acidente de trânsito. Jurandir Ferreira. Eu não... Tem 5 vítimas, eu não vou saber o nome das vítimas. É que elas geralmente tem um protocolo lá, e se né? Pra eles seguir, que acho que eles não escrevem no papel. A gente tem o computador lá e tal, né? Uhum. E só que eu acho que para todo mundo, não sei, lá no Cobom é direto no computador ou no papel? É que vocês são dos antigos, né? Rápido, né? A gente é antigo também, né? Mas só que os antigos tem que... Mas é mais rápido no papel para depois passar no computador. Porque ali no computador daí aparece aquelas perguntas lá que nem faz o SAMU, faz o, né, que usam direto, acho que no computador, daí aparece que as perguntas tem que ficar preenchendo, porque senão não vai para frente, eu acho, o sistema. É mais prático ali o jeito. Sim, até todo mundo faz, mas segue o padrão que o Clóvis desenvolve lá. Né? Entra a emergência, rua, endereço, solicitante, no papel, despacha o carro e aí abastece o sistema. É bem mais fácil e prático. E Clóvis, tu tens alguma sequência básica, assim, porque eu sei que numa ocorrência, numa situação de emergência, a gente às vezes não tá pensando direito. Só quer ligar pro 93 e quer, me rastreie e vem aqui me ajudar. Sim. Descubra, né? Mas se fosse para dar algumas dicas, assim, porque você tá na ponta que recebe as informações. Sim. Se fosse para dar umas dicas, assim, o tipo de coisa que tu tem que estar preparado para responder de prontidão, para facilitar e agilizar. A primeira coisa, quando ela te liga, geralmente ela já vai dizer mais ou menos o que está acontecendo. Automaticamente, tu às vezes não precisa nem perguntar. Ela já vai falando o que está acontecendo. Mas a pessoa que vai ligar para o bombeiro, para qualquer serviço de emergência, ela tem que ter certinho o local, né? Saber o nome da rua, saber um ponto de referência. Não falar que é feito uma palmeira verde, né? Não que falar. Acontece, cara. Como assim? Não, feito uma árvore verde aqui. Sério? Quantas árvores verdes tem no Cara, acontece?
Acontece, né? Principalmente que o pessoal tá passando na BR, às vezes, né? E fala assim, eu passei aqui, acabei de passar na ponte aqui em Apiúna, tipo, digamos assim, né? Quantas pontes Mas que tem? ponte, né? E que não sabe direito onde que é o KM e tal, né? O cara tem que ter ali, principalmente o KM também. endereço, né? O endereço, né? A pessoa tem que ter o endereço pra gente deslocar, né? Ou pelo menos o último ponto de referência que ele teve, né? Você tá passando na BR. E aí as perguntas básicas: o que está acontecendo, se já aconteceu isso antes, se já é alguém clínico em casa, né, se toma algum tipo de medicamento. E as perguntas básicas. Teve uma situação que aconteceu que ligaram pro bombeiro, né? E aí, não foi o Clóvis, fica tranquilo. Ele já tava preparado. Ligaram pro bombeiro assim, bombeiro, tá pegando fogo aqui. Daí o cara respondeu assim, né? Tá, mas qual é a origem do fogo? Não sei, na época pré-histórica, mas aqui tá pegando fogo, manda rápido. Não, é que... inclusive, tu falando isso, tu até me lembrou. Pra vocês hoje, né? O mundo, ele tá muito digitalizado, né? Hoje é muita mensagem, WhatsApp, Instagram, Facebook. Mas uma ocorrência, ainda se usa muito telefone. Qual que é a incidência hoje de trote, de pessoal ligando pra perturbar, pra zoar? Ainda existe muito? Existe, assim, mas é pouco, sabe? Não é muito, não. Principalmente... A gente vê alguma coisa no final de semana, né? De final de semana, assim, que o pessoal dá uma avacalhada. Ou pega algum central que não é experiente também, né? Pega alguém que não tem tanta experiência, porque ali a gente tá ali durante a semana, mas final de semana pega os voluntários ali, todo mundo vai, qualquer um pra central, assim, qualquer um entre aspas, né? Não vai colocar alguém que não tem experiência nenhuma, que nunca ficou na central. Deve estar também sendo acompanhado, né? Sim, daí final de semana, quando não tem alguém experiente, o chefe de socorro sempre tá na linha junto também, né? O chefe de socorro, sempre que possível, pega... Tem dois telefones, 193 lá, um sem fio, o chefe de socorro acompanha ali, né? E aí qualquer dúvida que a atendente tem ali, o central tenha durante ali o final de semana, ele já chama o chefe de socorro para acompanhar, né? Daí o chefe de socorro também já é mais safo, já sabe, tocou 193, ele já vem para acompanhar, né? Não fica... Pra gente ele já solta sozinho, assim, né? Mas... Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Tentando seguir essa linha também ou não. Teve alguma emergência, cara, algum atendimento que tu percebeu que tu fez a diferença, assim, seja ali na rua ou no telefone, que tu percebeu, cara, meu trabalho aqui foi importante, teve relevância, somou pro êxito daquela emergência, ou, né? Tem alguma... tem bastante, né, cara? Não vou saber uma, assim, geralmente... Cara, que também já fez, né? Retirar alguma pessoa de uma ferragem, coisa assim, né? Sim. Isso aí é gratificante, né? Ou tipo parto, né? Parto também é legal. Isso deve ser... O parto, todo mundo quer fazer, né? Todo bombeiro quer fazer o parto ou quer... Essa informação eu não sabia. Por causa da foto. Todo bombeiro quer fazer um parto ou quer fazer uma reanimação cardíaca que a pessoa volta, né? É o sonho de todo bombeiro, né? Mas eu participei de 2 partos. Eu não queria participar do terceiro, não. Do terceiro foi do meu filho, mas não... Sob controle. Local tranquilo. Né? O primeiro assim, parto que a gente fez foi no hospital, ali em Escuro, quando era hospital ainda. Mas nessa época já ali tinha hospital, mas não sei por que cargas d'água que não podia fazer parto ali no hospital. Mas tinha uma sala ali especial, de uma sala... Porque na época tudo nascia as crianças, tudo ali em Escuro, né? E aí uma menina ali de rodeio entrou em trabalho de parto, a gente levou ali para o hospital, e aí tinha um médico bom ali na época. Não, vamos fazer. E aí tava eu, o Jailton, o Luiz Osvaldo e o comandante. Esse Luiz Osvaldo era o empresário que começou ali, né? Mas daí como esse Luiz Osvaldo, ele atuava lá no bombeiro e tal, mas não era tanto que nem a gente. Daí ele falou, não, ele também não podia ficar essa cambada toda na sala de parto ali, né? Tá louco, daí ele falou, não, vocês vão lá, vão vocês dois lá, fica lá, né? Aí o comandante, o médico e o Jailton, né? Só ficamos, né? Daí foi ali na sala de parto mesmo. Esse foi o primeiro parto, assim, do lado que o CBVU realmente atendeu assim, né? Que a gente fez, digamos assim, mas foi lá no hospital. E aí teve um outro
O primeiro que foi feito na ambulância mesmo, ou o segundo, agora não vou lembrar se era o segundo ou o primeiro. Mas enfim, o que eu fiz, que a gente botou a mão na massa mesmo, daí foi uma mulher que a gente pegou em rodeio também, era de um circo. Ela era uma índia até, ela tinha 18 anos, era o segundo filho dela. Do circo, ali do circo de rodeio, a gente levou daí pro hospital de Ibirama. Aí tivemos que parar lá em frente ao cemitério de Ibirama, lá. Logo depois do bombeiro, agora não é bombeiro. Sim. Na frente do cemitério ali, daí a menina nasceu. Ainda na época nós estava com aquela besta emprestada da prefeitura, que a nossa ambulância estava estragada. Sim. E ela era baixinha, tu não conseguia ficar direito em pé nela, né? Cabeça virada. Era meio ruim para tu trabalhar, mas nasceu de boa. Era uma menina também. Tu chegou a trabalhar com muito tempo com o Borges? Sim. Até naquele dia estava o Borges de motorista, que era o Borges motorista, o Rafael Rosa, que era aluno na época, depois ele foi nosso subcomandante, a Rose, que era uma senhora lá, mora a Linhas Curtas, e eu, né? A Rose, não me lembro se ela já era formada ou se ela era aluna também. A Rose é aquela técnica de enfermagem, enfermeira? Não, era uma senhora ali. Né? Não, ela não é. E tava nós 4 daí, né? O Borges de motorista. Daí como ali do pessoal, da turma ali, eu era mais experiente, né? Já aí, foi tu pra ponta aí sobrou pra mim, né? Mas quando ocorre tudo bem, né? É uma alegria, né? É foto, que a gente falou, foto no jornal. Bombeiros fazem parte. Mas ainda bem que até hoje todos os partos que o bombeiro fez ali, tudo. Quem faz o serviço a parturiente, né? Fala, né? O parto é normal mesmo, né? É normal, né? Literalmente, né? Normal, não tem muito segredo. E dentro do bombeiro, ali, das funções operacionais, né? Que área que tu curtia mais, assim? Era a parte de resgate veicular ou uma parte de atendimento pré-hospitalar? Qual era a área que tu pô, isso aqui é... Sim. power. Eu nunca tive, como que assim... Preferidos, né? Nunca tive uma preferência. Uma praia, assim, específica, assim. Não, eu não gosto, eu fiz curso de mergulho, mergulho... Tu tem cursos de especializações? Primeiro curso lá que a gente fez. Só que eu não gosto de água, assim, se fosse fazer o pessoal na época ali ia lá na Ativa Rafting, fazer rafting, coisa lá, né? Vamos lá, Claudio, com a gente, tá? Eu digo, não. Na segunda-feirazinha, me jogaram lá naquele redemoinho, eu desci 10 metros, subi 5 e quase não sei o que, eu digo, vai me pegar, me botar lá pra cair na água lá, que doido. Não. Já sabemos que essa não é tua praia. Eu gosto de água, né? Não gosto muito de tomar banho, mas gosto de água. Show, que massa. Eu gosto de água e coisa assim, mas para entrar numa água turbulenta ali, alguma coisa para ir fazer um resgate, alguma coisa assim, eu deixo para quem gosta, que tem mais experiência. Que eu gostava, não fiz muito, assim, né? Eu gostava de resgate em altura, assim, eu acho legal. Em altura? Acho massa. Com equipamento, rapel, essa coisa toda, né? Sim. Não cheguei a fazer muito também, deveria ter feito mais. Mas era um negócio que eu achava legal, assim. Que massa. Agora nesse meio tempo, né? Nesse meio tempo não, deve estar alguns anos já nessa área da central, né? Desde 2015, dezembro de 2015. Pô, é tempo pra caramba. Já aprendeu muita coisa. Eu acompanho bastante o Rafael, eu sei que todo ano deve entrar gente nova lá, né? Sim, todo ano tem um curso. E uma coisa que eu acho que tu vai poder me responder com bastante clareza, tu acredita que, querendo ou não sei, não só pela condição em si, física, mas essa forma persuasiva, né, de não desistir, né, de ser bombeiro, tu inspira bastante gente nova que começa lá? Tem gente que diz que sim, né? Tem gente que fala, Clóvis, eu no teu lugar eu já teria feito besteira, porque não sei o quê, né? Eu digo, o que adianta? Eu já teria entrado em depressão, né? Tu me inspira, porque tu não sei o quê. É o normal. Mas o que adianta? Eu digo, eu já tô ferrado, eu vou entrar em depressão ainda pra ficar mais ferrado ainda? O cara mais racional da noite. Eu digo assim, primeira coisa, quando eu saí do hospital, eu pedi pro médico, doutor, posso tomar cerveja? Ele disse, pode, porque tu não tá tomando, não tem nenhum medicamento não existe um medicamento para essa minha doença, né? Só vitamina, alguma coisa que quiser tomar, né? Eu digo, não,
tô podendo tomar minha cervejinha de final de semana e coisa, tá tranquilo. Não tem tempo ruim. Mas sim, mas que a gente falou, tem o pessoal, que tu é um exemplo e tal. Eu digo, não sou nem exemplo de coisa ruim. Eu digo, Não. Não, mas aí a gente, a gente vai ter que discordar. A percepção que é ver de fora, né, cara? Pô, olha, né? Claro, teve. Tudo não é maravilhas, né? Tem seus percalços, né? Mas, pô, tu passou pelo bombeiro, teve uma passagem ali por um longo tempo, daí teve teu problema ali, né? E, enfim, tu conseguiu voltar pro bombeiro. Cara, hoje ali tu é casado, tem teu filho, olha só tudo que o bombeiro te proporcionou, né, cara? Olha só, né? Tem teu filhão ali, queridão, né? Tem tua esposa. Inclusive, na família, tem mais alguém que é bombeiro? Eu tenho um primo de Joinville que ele é motorista, só que daí lá é um pouco diferente, eles fazem o curso só para motorista, Só né? pra motorista, Eles né? ele é motorista de caminhão do bombeiro, né? Mas ele lá daí é efetivado só de motorista de O caminhão. caminhão te persegue, né? Devia dirigir caminhão, E eu cara. não gosto de caminhão. Sensacional. Não, show de bola. E assim, ó, por mais que tu diga que tu acha que é e que não é uma inspiração, eu vejo gente desistindo por muito menos. Sim. Tem gente que... Diariamente, Sim. né? Gente desistindo por muito menos. Eu não sei se um pouco é teimosia, né? Eu acho que tem que ser um pouco Tem que teimoso. ser teimoso, Não adianta só ter vontade de ter cerveja, tem que ser teimoso, tem né? que ser teimoso. Porque senão... Porque assim, ó, foram 4 anos, né, de fisioterapia, né? Sim. Eu vou arrumar uma briga quando esse episódio for pro ar. Por quê? Também é italiano, né? Eu sou alemão, eu sou Goethe. Goethe? Goethe. Ah, então tá bom. Então. Também é teimoso. Olha, os Proquinol, então, olha. Mano, a gente vai pegando no pescoço lá. A minha mãe é Schmidt, não, mas é teimoso quem tema com os teimosos. Né? Isso é verdade. O alemão não é teimoso. Cara, Eu sou natural lá de Vidal Ramos, né? Ali do... Vidal Ramos fica no Médio Vale, Alto Vale. Nós estamos no Médio Vale, né? Fica no Alto Vale, lá em cima, né? E Vidal Ramos lá, o pessoal ali do Bombeiro ali de Ascurra, na época que começou a Votorantim lá, o pessoal trabalhou bastante lá. Como chama o bombeiro que vai nessas empresas aí? Brigadista, né? Mas daí, eu não sei se na época que eles começaram a empresa lá, porque foi cedido na época uma ambulância nossa, tipo assim, ficava lá, né? ali na subida ali, né? Não. Não, lá em Vidal Ramos. Ah, lá em na Vidal Ramos. Votorantim. Tá. Né? Eu confundi Aí o pessoal ali do bombeiro, né, trabalhou bastante lá. Se sair durou uns 2, 3 anos, agora não lembro. Mas uma viatura nossa ficava lá. Que daí, lá é uma região... Agricultura, fumo mais, né? Daí agora tem essa empresa grande ali que é a Votorantim. E na época o nosso pessoal ficou lá, trabalhando lá também. E tu chegou aí pra lá? Não. Fui lá uma vez buscar uma ambulância lá, só buscar uma viatura lá, mas trabalhar lá... Cara, sensacional, velho. É uma baita história, né? Meu Deus, cara. Não dá pra negar. Por mais que ele diga que ele acha que não é um motivo pra inspiração. Caramba, velho. Até inclusive, eu ia até ceder um espaço Motivacional te aqui. fazendo uma pergunta. Tem muita gente que tem desejo de ser bombeiro. Tanto que eu acho que tem uma galera que segue aqui a Halligan, né? Uhum. Até pra conhecer o que pode acontecer se eu virar bombeiro, que tipo de história que me espera, esse tipo de Sim. coisa, né? Mas também tem pessoas que acham que não são capazes ou não têm conhecimento, acham Sim. que não vai dar conta, enfim, vários motivos físicos ou até mesmo emocionais, né? Pra não entrarem. Tu passasse na tua trajetória, tu teve dois lados, né? Uma 100% ativo, hoje tá 100% ativo, mas com algumas limitações. Que tipo de conselho tu daria pra essa galera que tá em cima do muro? Que tu tocou nesse assunto aí, realmente, a gente pega os alunos que entram agora, né? Uhum. Aí o cara... porque o nosso primeiro estágio lá é de operador de central, né? Uhum. É de operador de central. Daí os caras... Uma vez a gente, até um tempinho atrás, a gente acabava exigindo bastante dos alunos assim que entravam, né? Mas a gente viu que não adianta tu querer tirar muito pelo de sapo às vezes. Porque tem gente que nem o telefone de emergência, lá o 1059, que a gente chama, não consegue atender direito, né? Uhum. Então essas pessoas vão lá, quem quer entrar no bombeiro, vou ter que ir lá atender telefone, vou ter que não sei o quê. O pessoal vai lá atender telefone, vai fazer todos aqueles estágios que tem que fazer, 1 mês, 2 meses na central. Faz parte do processo. Faz parte do processo.
mas, né, não quer dizer que a gente sabe quem que vai poder deixar na central, quem que não vai poder deixar. Porque tem gente que, mesmo, e isso não tem idade, mesmo uma pessoa com 20 anos, né, que estudou e tal, às vezes não tem... A expertise ali, né? Eu não sei direito a palavra para atender o telefone, fazer uma triagem, não sabe, não vai conseguir conversar com a pessoa lá do outro lado. As habilidades, né? De comunicação. Sim, a comunicação é isso, é a comunicação. Porque a pessoa, às vezes, lá do outro lado tem que fazer as perguntas para o cara que está aqui atendendo o telefone, né? Porque às vezes até a gente chega num ponto ali na central do estágio, que o cara tem que atender o 193, né? Uhum. A gente deixa atender, mas vê que é uma situação simples e deixa o cara, né? Conduzir. Ver se ele vai conseguir mesmo, né? Uhum. Se vê que não consegue, lógico, a gente já pega, né, e tal. Ou fica do lado cutucando, ó, pede o endereço, pede o ponto de referência, pede o sobrenome, tu não pediu o sobrenome, né? Porco, Dio, direito, isso. Tapa na nuca. Não, mas... E aí, daí o pessoal diz, mas eu não vou me dar bem no combate a incêndio. Mas não se dá bem no combate a incêndio, mas vai se dar bem lá no APH, né, que é o atendimento pré-hospitalar, né, normal, vai se dar bem no resgate veicular, ou gosta de resgate aquático, gosta Dirigir caminhão. dirigir. Tem muita gente que entra achando que já vai dirigir, né? Já vai. Mas só que, né, não é bem assim, daí eu dirigir é um pouquinho Tem um mais... processo, né? Tem um processo, né? Não é tu Um pouquinho mais complicado. embarcar no caminhão que custa R$1,5 milhão de reais de dirigir, né? Tem isso. Aí o pessoal hoje em dia também já tem que estar ciente que tem que ter... Quer dirigir ambulância? Carteira, pelo menos categoria C. Se o cara já quer entrar, já pensando, vou entrar lá, pode o cara, se o cara se dedicar, ele vai ser motorista. Se desenvolver né? as habilidades, né? Daí que já começa entrando, já sabendo que tem que ter pelo menos a categoria C, né? De habilitação. Mas cada um lá dentro tem vai desenvolver bem em algum canto, né? Vai conseguir desenvolver bem. Então acho que o bombeiro ele foi um norte assim para fazer você lidar melhor com tudo isso que aconteceu com contigo? com certeza, com toda certeza. Que daí lá tu convive com tudo quanto é tipo de gente, né? E tua cabeça também tá sempre pensando para frente, né? Tá sempre movimentando. Ativo, né? E tu tu tá com teus amigos ali, né? E não é só aquele momento sério de atender, tem aquele momento de descontração, aquela resenha de amigos, né? E a rotina acaba te entretendo, né? É isso que eu acho interessante no bombeiro, né? O pai do Prox também sabe. Que né, às vezes a gente tá lá fazendo palhaçada, fazendo bobeira, né, cara? E brincando e coisa. Mas tocou 193, que é uma emergência. É um silêncio absoluto e só o Clóvis fala. E tipo assim, e muda completamente, né? Esses bocó que estão ali falando merda, estão lá atendendo, lá tirando uma pessoa das ferragens, né? Ou combatendo um incêndio, né, cara? E... São seres humanos, né, Clóvis? São seres humanos. Como muda, né? Tipo, um ambiente descontraído e em questão de segundos o profissionalismo ele entra em cena, né? E, cara... Eu arrisco dizer que é uma segunda família, né? Sim. Cara, eu sinceramente, assim, cara, eu sempre friso muito isso. O Clóvis hoje lá, perdão, ele é o nosso bombeiro voluntário lá, ele cede todo dia, o dia dele lá pra servir a gente lá. Faz vocês que me servem, eu não sirvo ninguém. Tirando a parte que eu nunca acerto na quantidade de açúcar no café dele. Olha, Clóvis, o que eu posso dizer, cara, é que pra mim, pelo menos, não fazia noção da história, né? O Rafael, acredito que já te conheça, mas eu não tinha ideia do tamanho de profissional que tem por trás dessa farda aí. Sim. Que tem um baita de um profissional, muito mais além de qualquer corpo, tem um profissional. Pra mim foi uma honra poder participar e poder estar trocando essa ideia contigo. Valeu. Com toda Obrigado. certeza. Tu pode achar que tu não é uma pessoa de inspiração, mas pra quem não é bombeiro, tu já é. Então, assim, não te preocupa com os bombeiros, tu é inspiração lá dentro. Nem precisa se preocupar com isso, porque quem tá de fora, eu tenho certeza, quem tá vendo esse vídeo, quem vai ver depois esse vídeo, sim, com certeza vai mudar muito a vida, tá? Obrigado. Cara, eu só tenho que te agradecer, Clóvis, porque eu te falei, tu é uma inspiração pra gente lá, né? O cara que sempre tá na resenha com a gente, se preocupa com o bombeiro, né? Tu sabe que todos lá dentro te respeitam como um profissional, como bombeiro, como um pai, como um amigo. É um cara que nunca tem tempo ruim, cara. Eu
fico muito, cara, mas muito feliz de tu ceder teu tempo, de, sei lá, de Ascurra, vir aqui pra Indaial, né? Deixar o teu filhinho ali com o teu pai, vir com a tua esposa, sair do teu leito lá, do teu dia de folga pra vir aqui conversar com a gente, compartilhar parte dessa tua história. Cara, eu só tenho te agradecer, cara. E que as pessoas que acompanhem esse podcast, cara, olhem pro Clóvis e falem assim, cara, que referência, cara, que inspiração. Cara, Valeu, e obrigado. eu só tenho um sentimento de gratidão, cara, por tu vir aqui e compartilhar a tua história com a gente, cara. Valeu. Obrigadão. Bom, acho que o papo foi excelente. Vou deixar o Rafa agora fazer os recados paroquiais finais. Eu vou dar jogar o microfone de volta. Vai jogar pra o ele, microfone de volta? Pra gente- Sempre assim, né? Cara, tem alguma coisa a comentar e a gente passar a régua? Que nem eu acho engraçado eu chamar o Proc de Rafa. É. Rafael. A gente chama de Proc. Proc, né? Proc 8. Não fala os outros, cara. Não, agradecer aí também por ter feito o convite. Depois dos outros podcasts anteriores, os caras fera que vieram aí, né? Tem que seguir o padrão, né? Não podemos baixar o nível. Fica tranquilo. Agradecer minha esposa que veio junto comigo aí. Obrigado. Meu pai que ficou com o Piá em casa, né? Um abraço pra todo mundo aí. Valeu. Quem quiser seguir o Clóvis lá no Instagram, pode seguir. Deus. Bom, piloto profissional de drone, tá? É. Ô, ele pilota drone, pensa numas imagens massa lá. Eu acho que Não tem mais. Não tem mais, Eu né? vendi o meu drone. Tava muito tempo parado, eu vendi. Vai deixar o recado pra galera seguir? Claro que sim. Cara, mais uma vez, Clóvis, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado mesmo. Pessoal, nosso YouTube, @HaligaPodcast, Instagram, @HaligaPodcast1. O episódio tá sabadão disponível, todo sábado às 18 horas lá nas nossas plataformas. TikTok, Deezer, Spotify. Curte lá, compartilha, comenta, ajuda a interagir, porque a tua interação ajuda a gente a manter esse podcast e trazer pessoas tão especiais como o Clóvis, né, e outros que passaram por aqui, que fizeram parte e fazem parte da história do bombeiro, que somam ou somaram para dentro da parte do bombeiro, né, que a gente possa sempre trazer mais pessoas no padrão do Clóvis aqui. E também quero agradecer nossos parceiros comerciais que fazem o podcast acontecer, que é a Fire Alarm, né, lá com o meu amigo Fabrício, Razik, distribuidora do meu amigão Beto, o pessoal da Nature Arte, do meu amigo Juliano. O meu sentimento de gratidão, muito obrigado por vocês, por acreditar nesse projeto. E, cara, o Haliga Podcast segue esse padrão aqui. Daqui é só desse nível para cima. Então, mais uma vez, Lucas, muito obrigado. Clóvis, muito obrigado. Valeu, Rafael. Né? Todos que estão aqui acompanhando. E é isso aí. Até o próximo episódio e forte abraço. Abraço.